Fala, Júlio. Vamos que vamos? Fala! E Espera a aí? galerinha entrar, né? Esperar um Sim, pouquinho o pessoal entrar. espera um pouquinho. Aí a gente inicia. Só um pouquinho. Enquanto isso, eu vou aqui escrever Fixa aí, né? Os comentários. exatamente para Beleza. localizar as pessoas que forem entrar. Débora. O pessoal vai entrando aí. Tu pensa o quê? Uma horinha, ô Júlio? É o tempo que o Instagram libera pra gente. Beleza, tranquilo. Sistematizei algumas coisinhas aqui. 5 minutos preciosos, né? Exatamente. E aí a gente vai esperando enquanto eu estou escrevendo aqui, que a gambiarra que tá no meu celular fica difícil de escrever. Débora, manda um abraço pra todo mundo aí pro PJ. Um beijo em tu. Saudade. Tô morando perto de tu, inclusive. Pronto. Mais uns 2 minutinhos. E aí, para quem está chegando agora, essa live ela faz parte do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes. E cada dia é um tema diferente, um convidado diferente. Se vocês tiverem uma sugestão ou também se auto-sugerir para estar na live, não se sinta acanhado ou acanhada. Converse comigo no direct, porque esse momento é para criar redes, conexões e a gente trocar ideia. Como se fosse se estivesse tomando um café, um chá com a pessoa e trocando Uma ideia. cerveja. Ou cerveja. Eu não tomo cerveja, então eu nunca sugeri isso Tô te aqui. zoando. Pode ser. E esqueci o que dizer. Galerinha tá começando a entrar aí, ó. Bem-vindo, E aí, tudo galera. bem? Esperando dar um quórum um pouquinho mais alto pra gente começar. Divulguem aí. Você tá com fone? Se eu tô com fome? Aham. Tô não. Comi pizza essa Não, semana. fone. Ah, com fone? Tô com fone. Tá dando eco, cara? É. Tá, deixa eu tirar e colocar, que geralmente. Isso? Foi? Trocou? Tirei e Ah, botei. melhorou. Melhorou? Show. Yes. Geralmente é isso. Ah, boa estratégia. Geralmente tira e coloca que funciona. Ótimo. Então, Deixa eu colocar lá nos grupos, ver se a galera quer participar também, uhum. pra gente começar aí com o quórum um pouquinho mais alto. Inclusive, vou avisar um amigo que ele queria muito assistir a Ah, live tô, de vi, hoje. tô marcando, né? Bom, acho que vamos ter que começar, senão e as pessoas Vamos que vamos. depois elas acessam e assistem na íntegra, né? Depois, Vamos que porque vamos. o Instagram, o tempo é preciosíssimo, porque ele encerra sem cerimônia. Ele só avisa 30 segundos restantes. E aí temos que, exatamente.
Bom, vamos começar então. Gratidão novamente por estar aqui nessa live e foi muito, eu tive uma surpresa muito positiva. Não que eu não acreditasse, não que eu não já sabia como é que você trabalha, porque eu já vi as suas postagens, a gente já conversou algumas vezes, inclusive lá na UFRJ, e depois, conversando mais ainda com você sobre essa live, eu percebi que, de fato, a aproximação que eu tenho com o modo com que você trabalha, o modo com que você aborda a educação física, o modo com que você trabalha também a questão do ensino, né, a relação de compartilhar o conhecimento, para mim é formidável. Então, fiquei muito feliz mesmo de você estar aqui nessa live. E a gente vai começar, eu vou um pouco falar sobre quem eu sou, e depois eu vou comentar um pouco do porquê do tema, depois eu vou te passar o bastão, e aí Muito você bom. toma a palavra, você fala um pouco de você, um pouco da sua trajetória, sua Show! formação. Então, meu nome é Júlio Smack, eu sou profissional da dança, trabalho mais especificamente com a dança contemporânea, alongamento e dança de rua. Também sou fotógrafo, videomaker e mais recentemente na parte do marketing digital. E por que hoje o tema dança e educação física escolar? Calma aí. Isso. Tem vários temas e às vezes eu me confundo. Por quê? Bom, primeiramente, essa live ela faz parte do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes. E o que me chamou muito a atenção para esse tema especificamente foi o modo com que a gente vai abordar o entrelaçamento da educação física na relação da dança e principalmente algumas relações históricas que para a gente entender sobre a cultura corporal. Falei certo? Cultura corporal? Sim, é isso Isso. aí. Sobre a cultura corporal, como isso é importante na nossa formação. Sim, gente, na nossa formação, porque isso a gente vai entrar, inclusive, no sistema educacional, que a gente vai refletir, inclusive, muita gente aí vai falar assim, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Exatamente, essa uma das nossas propostas desse tema, e o Kandau ele vai maravilhosamente destrinchar isso para a gente refletir e trazer questões, inclusive algumas polêmicas. E então eu estou muito contente. Hoje é um dia que também hoje é a 41ª live. Está sendo, né, cada dia agora está sendo uma comemoração, porque não é fácil manter esse ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes. E eu estou muito contente mesmo. Então, acho que é isso que eu podia falar sobre o tema de hoje, dando esse spoiler e algumas coisas para vocês. E aí eu passo a palavra para o Kandal. Tu quer que eu me apresente, já inicie o debate, ou volta para Isso. tu antes da gente iniciar? Me apresentar e já Não, iniciar o debate. Tá bom, tá manda beleza. ver aí. Então, gente, eu sou formado em licenciatura, sou professor hoje de educação física, na educação básica. Hoje eu estou terminando aí o meu mestrado em educação pela FRJ, ambas as formações pela FRJ, e tive um contato muito grande com a perspectiva da educação física crítica, em especial pelo movimento estudantil de educação física, Executiva Nacional Estudante de Educação Física, né, que traz uma escola de referência muito forte, muito grande, na perspectiva crítica e nos acúmulos de entendimento político, tanto do eixo educacional, quanto do eixo específico da educação física, mas também um acúmulo de sociedade, de entendimento, de leitura, de possibilidade de transformação da sociedade, né? Então, acho que a minha escola principal de formação é a militância no centro acadêmico e na executiva a nível nacional, e hoje seguindo a carreira acadêmica e na prática pedagógica diária, aí, junto com os educandos, né, que também faz parte da nossa formação como professor, né, essa formação que está associada aí diretamente à nossa prática pedagógica de todo dia, né.
Quando o Júnior me chamou para fazer esse debate sobre a dança e educação física escolar, eu acho que eu fiquei muito feliz, né? É muito fundamental que a gente faça essa discussão, justamente por um processo de escanteamento desse elemento da cultura corporal. A gente já vai chegar na conceituação de cultura corporal e já vai chegar aí nas disputas e tensões políticas que caracterizam o campo da educação física, né? E a gente vai perceber, seja empiricamente, seja com dados também, bastante sistematizados, uma relação de escanteamento do elemento dança na escola, né, na educação física, na disciplina ou na formação de professores em ensino superior. Isso, a gente não precisa ir muito longe. É só você que está assistindo dar uma olhada para a própria formação, a sua formação na educação básica. Geralmente, vocês tiveram contato com alguns conteúdos, certo? Alguns conteúdos na educação física escolar. Esses conteúdos geralmente estão no prisma dos esportes e, no máximo, ler alguma coisa ou outra referente aos jogos e brincadeiras, né? O que eu quero trazer aqui para a gente refletir é que isso não é à toa. Isso parte de um processo de disputa política, disputa política epistemológica do campo da educação física, né? E que traz alguns elementos muito problemáticos, né? A gente vai ver, durante toda a história de consolidação da educação física, uma forte briga pelo sentido da educação física. E essa briga está associada diretamente a alguns setores hegemônicos que têm uma relação característica muito grande ao militarismo, ao próprio higienismo, né? E a característica esportivizante da educação física, né, onde a gente só vê na educação básica 4 conteúdos, que geralmente é o vôlei, futebol, basquete e handball, que a gente chama de quadrado mágico, e no máximo um queimado, ou uma brincadeira ou outra que a gente vai ver, isso está associado a esse processo de construção política da área. Por quê? Porque a gente vai ter uma difusão ideológica a partir do corpo, de padronização, de difusão de valores que estão associadas aí, à questão, né, do disciplinamento do corpo, em relação né, se tu for olhar para uma caracterização de aulas de educação física, tu vai ver geralmente um professor com um estereótipo, né, da camisa polo, né, do apito, os alunos perfilados, né, e em instruções, né, o que está muito associado ao âmbito militarista e os seus valores, né? Então, isso não é à toa. O que eu quero que a gente reflita é estruturalmente o quanto que, ao longo da história, isso foi sendo reforçado a partir das disputas políticas. Agora, o que é central é que a gente não naturalize o campo da educação física como esporte também de forma irresponsável, de forma trazendo só a sua experiência, né? A gente precisa entender também que existem grupos, existem perspectivas de educação física que fazem a disputa dessa concepção, fazem a disputa do que é educação física. Assim como em todos os campos, a gente tem setores hegemônicos e setores contra-hegemônicos. Na sociedade é assim. A gente está vendo isso hoje no campo da política estrutural, né, da política nacional. Os setores hegemônicos e o que são os setores contra-hegemônicos que, historicamente, trazem maiores dificuldades para se consolidar, embora seja a maioria, né? Embora reflita até num sentido mais profundo. Mas não tem os meios diretos dessa consolidação, né? Justo porque quem detém esses meios diretos de consolidação dos valores ideológicos ou das questões de concepção são os setores dominantes, né? Então, a gente precisa entender, acho que a primeira questão fundamental é que a dança no campo da educação física escolar ela é uma obrigatoriedade legal, né? Ela é uma orientação, né? Ela faz parte das orientações curriculares, né? Já de décadas, tá? Então, desde lá muito antes, mas assim, ela se consolida com bastante expressividade. Por exemplo, uns parâmetros curriculares nacionais, que é de 1998, tem um bloco de conteúdos ali chamado movimentos rítmicos e expressivos, né, para o campo da educação física. Então, seria uma obrigatoriedade, né, contemplar no currículo a educação física, o que também é ausente na educação básica, geralmente, né, ter um currículo de educação física como nas outras disciplinas, esse elemento das atividades rítmicas expressivas que estão nesse documento nacional. Agora, na Base Nacional Comum Curricular, um documento que eu tenho extrema criticidade, né, por todo o seu processo de construção, também está associado aos setores empresariais, enfim, da educação,
Mas ali na BNCC, você vai ter também a reafirmação do elemento da dança ali, né? Então, é uma obrigatoriedade legal e aquilo que a gente vê do não cumprimento existe dentro dessas disputas políticas que estão colocadas da formação de professores também. Porque a formação de professores de educação física, se for olhar no ensino superior, né, é também estruturada a partir do âmbito militarista e a partir do âmbito higienista, né, desses setores hegemônicos. Agora, fazer a crítica a isso não pode se confundir a estereotipar o campo como se não tivessem disputas políticas dentro do campo, né? A educação física não é essencialmente isso. A educação física é um campo fruto de disputas, né? Então, lá nos anos 70, 80, o que confunde com o processo de democratização do país, inclusive, e de avanço de leituras críticas da realidade, né? Na época de 70, 80, a gente vai ter uma intensificação de produção muito grande, Júlio. Uma intensificação de produção no campo crítico da educação física, questionando essa característica esportivizante e higienista da educação física, né, que sempre foi utilizada. Se a gente vai lá para a Europa, no século XIX, a gente vai ver que a entrada da educação física nas escolas, ela está associada ao nascimento da sociedade capitalista, né? Na transformação, rolou um alarme aí, na transformação da sociedade que está saindo de um período feudal para um período de consolidação capitalista, né? E a entrada sistemática da educação física nas escolas se associa a essa produção de corpos que internalizem os valores dessa nova sociedade, né? Então, esses corpos que estão associados à nova forma de trabalho, né? A repetição de movimento, né? Os métodos ginásticos, né? Estão associados a essa construção social que está se consolidando ali no século XIX. Então, o tempo, por exemplo, já se modifica, né? O que era antigamente? Vânia, referência fundamental para a educação, tá na live assistindo, fico feliz. Então, ali no sistema feudal, você tem, inclusive, uma relação de corpo diferente, de tempo diferente, né, Júlio? Então, o tempo passa mais devagar, você está associado a uma outra relação de produção. Quando você tem a consolidação capitalista, você precisa modificar esse sistema de produção. E a educação física vai cumprir um papel nesse sentido. A entrada, enfim, de difusão ideológica de valores também. Só que aí, voltando aqui para os anos 70 e 80, peguei aí um pulo grande, mas voltando para o debate para que a gente materialize de forma mais direta, a gente vai ver movimentos que também se associam com movimentos das produções críticas de outros campos na educação física, questionando essa educação física hegemônica, né? Então, ali a gente vai começar a construir visões críticas sobre o que se faz com o corpo na escola, né? E aí, lá na década de 80, e depois consolidado em 92, com um livro coletivo de autores, chamado Metodologia de Ensino da Educação Física, popularmente na área conhecida como coletivo de autores, se inaugura a perspectiva chamada crítico-superadora. Crítico-superadora, ela é uma perspectiva pedagógica, né, político-pedagógica do campo da educação física, que traz como elemento, né, como objeto de estudo do campo, um termo chamado cultura corporal, né? Então, a gente vai entender a cultura corporal como um objeto onde a educação física se debruçaria enquanto campo de estudo. E aí, quando a gente está falando de cultura corporal, a gente vai ter a divisão em elementos, certo? Então, um elemento da cultura corporal são as danças. Outro elemento da cultura corporal são os esportes. Outro elemento da cultura corporal são jogos e as brincadeiras. Outro, as ginásticas, as lutas. Então, todos esses elementos da cultura corporal em conjunto fariam, né, a construção do termo cultura corporal da humanidade. E ela está associada e transversada por diversas questões. Está transversada pelas questões de nacionalidade, de etnia, de classe, né? De relações político-históricas, né? Se a gente pega, por exemplo, para a gente citar no campo da dança o jongo. Se a gente pega o jongo, por exemplo, a gente não consegue entender o jongo se a gente dissociar ele de seus elementos político-históricos e da formação social brasileira, certo? Se a gente entender essa prática corporal, se a gente não conseguir entender todos os elementos que atravessam essa dança, a gente não entende a dança.
Ou então a gente só realiza a dança por realizar, né? Ou então a gente só repete os passos da dança, né? E aí a gente não vai entender ela no seu sentido estrutural. O coletivo de autores, a crítica inspiradora, vai inaugurar essa perspectiva crítica da educação física, onde você vai ter que entender as práticas corporais pela totalidade, certo? Então a gente vai entender ela pela totalidade, com todos esses atravessamentos, entendendo que aquela técnica que está sendo realizada, ela não é uma técnica descontextualizada, ela tem um contexto, sacou? Então, assim, essa perspectiva crítica inspiradora, ela vai inaugurar um campo crítico na educação física que de forte resistência, de forte disputa. Então, você imagina, é um grupo que está se consolidando em questionamento a um grupo hegemônico militarista higienista que, ao longo de toda a história humana, história humana não, desculpa, mas ao longo de toda a história, pelo menos da sociedade moderna capitalista, se consolidou de forma efetiva, né? Lá desde o século XIX. Né? E o Brasil é um dos mais avançados no sentido crítico da educação física. Então, assim, nas produções teóricas. Então, assim, se a gente entende o objeto da educação física como a cultura corporal, a gente já vai questionar como que se materializa na educação básica, a educação física. Porque só vai atender um elemento da cultura corporal, ou no máximo uma prática corporal a mais de outro elemento, que é os jogos e brincadeiras. No caso, os 4 esportes lá que a gente falou. Isso é muito problemático, porque isso tira o direito do nosso educando de ter contato e ampliar a cultura corporal dele. Então, essa perspectiva também vai entender a cultura corporal, a prática pedagógica da educação física, como um espaço de vivência refletida. O que é a vivência? A vivência, entendendo o papel da escola, da educação básica, de aprofundar e de ampliar os horizontes do educando, a gente não quer, na escola, formar atleta, dançarino ou lutador. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer como uma forma, como algo que aconteça, né, sem uma pretensão. Por acaso isso acontecer, outra coisa você tem como objetivo pedagógico isso. No sentido de formação de atleta, voltou? Voltou. Voltou, show. Então, o que eu estava falando? Eu estava falando. O que eu estava falando? Ajuda aí, galera. Estava falando da questão da formação tecnicista, né? Então, essa relação de formação de atleta, de dançarino, enfim, na escola, Isso. traz para a gente uma perspectiva do tecnicismo. Isso é profundamente complicado. Primeiro porque isso do campo crítico, né? O campo crítico dizendo que é complicado. Por quê? Porque a gente vai entender que isso pode acontecer por algum acaso, óbvio, que alguém pode, né, se sobrepor, legal, o professor pode encaminhar de alguma forma, mas isso não pode ser objetivo do professor. Isso não pode ser objetivo do professor se ele estiver comprometido com uma educação transformadora no sentido que contemple em todos, não só os mais habilidosos. E aí, tanto faz o elemento da cultura corporal, porque também não adianta a gente colocar a dança e o planejamento de aula ser do mesmo sentido tecnicista. Ser o cara lá na frente, ou a pessoa lá na frente. E a gente precisa entender. E aí a gente Ah,
Vou. Talvez seja. Talvez a gente pode testar você sair e voltar de novo. Vou sair e voltar, rapidão. Calma aí. Isso. Então, pessoal, a gente vai esperar um pouquinho, porque isso às vezes acontece mesmo, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, inclusive algum complemento, alguma colocação, fiquem à vontade. À vontade. Certo? Foi. Yes, Deu pra melhorou. entender aí? Melhorou? Uhum. Deu pra... O que cortou aí? Cortou bastante coisa. Cortou bastante coisa? Pessoal, Eita, rapaz. vê se é só comigo que está isso acontecendo, porque talvez seja só comigo, mas geralmente não é. Isso, viu? Realmente a internet mesmo é sua. Foi. Mas vamos continuar. Se der problema de novo, a gente retorna esse mesmo processo, que melhorou um pouco. Beleza. Então, assim, eu parei ali, né? E aí eu queria trazer a discussão do sentido da complexidade dos elementos da cultura corporal, né? Que aí geralmente é uma pergunta que está associada, né, às relações entre os professores da dança, os professores de educação física, né, a partir da construção dos cursos de dança, né? A gente vai ver que geralmente essa construção se associam com professores, né, formados no campo da educação física, que saem das suas formações para construir os cursos de dança, etc. Com uma crítica fundamental, que é uma crítica fundamental a essa relação da educação física com o processo de militarismo, de esportivização e de higienismo, né? Então isso é um movimento que é importante, um movimento de crítica ao campo, né? Só que, ao mesmo tempo, você vai ter também um processo de fragmentação desse conhecimento, né? Se lá nos anos 80, consolidado em 92, a gente vai ter a consolidação da perspectiva crítica superadora, entendendo que o objeto de estudo da educação física é a cultura corporal, a partir desse processo de criação, a gente vai começar a ter um processo de fragmentação da cultura corporal em vários cursos de formação específicos, né? Então, né, um curso da dança. Então, assim, é complexo. Justifica ter um curso. Também acho que sim. Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que todos os elementos da cultura corporal são extremamente complexos e igualmente complexos. Então, as lutas de uma complexidade estética, artística, biológica, fisiológica, política, filosófica, histórica, tão complexa quanto a dança, né? Tão complexa quanto o esporte, tão complexa quanto os jogos e brincadeiras e todos os outros elementos, as ginásticas. Então, isso vai trazer para a gente o quê? Vai trazer para a gente essa possibilidade. Temos uma pergunta, daqui a pouquinho a gente lê. Temos uma relação de fragmentação. Vamos ler, acho que dialoga bastante com o que a gente está falando agora. Professor Eric, camarada do MEF aí. Pode ler? Lê aí. Na opinião de vocês, aí você tira e bota de novo o fone, por favor, porque está dando eco. Isso. Na opinião de vocês, deve haver cursos de graduação em dança? E de outros pilares da educação física? Graduação em lutas, esportes, ginásticas. Isso aí foi um dos pontos que a gente conversou antes. Isso. Então, eu acho que para a gente iniciar essa discussão, a gente precisa primeiro, e aí eu tenho certeza que o camarada compreende isso, mas aí acho que fica aqui como registro, uma reflexão geral, que os professores, quais sejam as áreas, eles não devem estar em conflito. Eles estão dentro de uma perspectiva de classe, né? São todos trabalhadores, professores, etc. O que eu quero convidar ao debate aqui é um debate epistemológico de disputa de campo, né?
eu acho que com esse processo de construção de outros cursos, né, traz para a gente uma questão, que é a questão da fragmentação do conhecimento. A graduação, por si só, já é uma fragmentação de conhecimento, óbvio, por área, etc. Mas acho que a gente vai acirrar esse processo de fragmentação do conhecimento, porque se a gente entende que a dança é um elemento da cultura corporal extremamente complexo e justifica um curso de graduação, o que eu acho que justifica, beleza? A gente tem que entender também que os outros também são complexos. Então, e aí? Isso, se a gente está jogando fora a luta de décadas, né, do campo crítico da educação física, de entender a educação física como campo que vai se debruçar no estudo da cultura corporal. E aí a gente vai ter um curso de cada elemento da cultura corporal. Agora, pensa isso na materialidade da educação básica. Justificaria ter uma disciplina dança, uma disciplina luta, uma disciplina jogos e esportes, ou jogos e brincadeiras, uma disciplina esporte. Então, assim, são algumas reflexões que eu acho que são fundamentais para a gente não cair nesse processo de fragmentação, né? Então, entendendo a concepção da educação física como campo de estudo do objeto da cultura corporal, de forma ampla, complexa pela totalidade, essa fragmentação talvez seja problemática. E aí não é uma relação de novo, né, reafirmando, não é uma relação de disputa entre professores, né? Não é uma relação de confronto entre trabalhadores e professores. O que eu quero trazer aqui é uma reflexão maior de campo, uma reflexão política epistemológica. Tá? Vai lá, Júlio. E trazendo isso para a minha experiência, porque eu não sabia, na verdade, o que o Kandal está falando sobre esses documentos, no caso da obrigatoriedade de trazer essa cultura corporal de maneira ampla, que não fosse nesses quatro esportes que geralmente nós, estudantes do ensino fundamental, no início dos anos 2000, cara, do ensino público, eu não tive nada parecido com dança em nenhum ano. Tu que travou, fui eu. Voltou. Tu que travou, fui eu. Voltou, eu não sei, agora não tenho ideia. E aí, eu estava falando sobre a experiência, que eu não tive nenhum apontamento de que poderia ter dança ou qualquer outra manifestação de estudo da cultura corporal numa disciplina de educação física. No máximo, era o futebol, era o handebol, era o vôlei e era o basquete. Só. E assim, e você falando sobre essa obrigatoriedade em que tem que se estudar, né, trazer para o educando toda essa experiência da cultura corporal, eu fico assim, cara, onde é que estava isso no ensino público? Porque eu estou falando do ensino público, porque eu estudei na escola pública grande parte da minha vida. Então, quem aí está assistindo que veio da escola particular e que de alguma maneira foi diferente, então comenta aí, tá certo? Então, eu não posso falar de outras pessoas. E aí... Também acho difícil que seja. E aí eu fico pensando assim, caramba, a dança, porque assim, eu estou ainda, né, não terminei a graduação, no curso de dança lá na UFRJ, que também o Kandal fez, só que a educação física eu fiz dança, e é no mesmo prédio, que é da EFD. E aí, fico, caramba, quanto de história, quanto de coisas também a gente da dança, eu, por exemplo, eu não sabia do que o Kandal está dizendo aí sobre a dança está inserida na obrigatoriedade de você trazer ali como experiência para os alunos de educação física em principalmente no âmbito educacional, né? Ali na formação, imagina, a gente anos e anos sem poder ter uma experiência diferente e expandir, né, a nossa relação corporal, porque vai esbarrar, inclusive, por exemplo,
Se você ali, no meio de uma aula, trazer uma aula, na aula de educação física, você trazer uma referência de uma dança que tem um tambor. Pronto, já virou o quê? Macumba? Aí você já esbarra com preconceito, você já esbarra com outras, já esbarra também com a questão de gênero, porque não, homem não pode dançar, homem não pode. E a maioria das pessoas que se interessam em educação física assim, na escola, é tudo homem, são só homens, né? Assim, dificilmente você vai ver um menino que não vai se interessar, assim, gente, estou falando de uma maneira que acontece no geral, tá? Não estou falando, só para vocês entenderem onde é que eu estou querendo chegar. E aí o Kandal vem com isso tudo de conhecimento. Fico, cara, a gente precisa, nós também lá da dança, do curso de dança na UFRJ, também precisa se abrir um pouco para esses conhecimentos, porque também eu não tinha ideia também a importância de dialogar com esse potencial que é a educação física nas escolas e trazer essa experiência da cultura corporal, cara. Isso para mim é formidável, porque isso é importantíssimo para a nossa formação, assim, como cidadão, em vários sentidos. Eu falei da relação aí de um exemplo de dança que pode ter ali um tambor, cara, mas isso é uma reflexão muito grande, porque se a gente quer trazer uma parte da nossa história quanto educação quanto corpo, também é necessário trazer esses elementos que muitas vezes ele vai por exemplo, quando tinha dança, na época que eu estudava, para onde que ia? Para a educação artística. E aí você falando dessa obrigatoriedade, cara, o que está acontecendo? Onde é que a dança foi inserida, sendo que já era para ser desde, né, dos anos 1992 ou anos 80, não é isso? Não, essas são as produções críticas, a consolidação da perspectiva crítica superadora. Né? 92 é lançado o livro. Então isso já vem antes. Então, as formulações vêm antes e aí ela se consolida em 92. E aí a gente vai ter hoje, por exemplo, os parâmetros curriculares nacionais que colocam ali, né, atividades de ritmo expressivas como parte de responsabilidade docente também. E aí, enfim, com todos os problemas, como eu já falei, politicamente falando, a Base Nacional Comum Curricular também coloca o elemento da dança, né, como responsabilidade do professor de educação física. Então, assim, a gente já tem aí pelo menos mais de alguns anos, né? A gente tem aí mais de 20 anos desses norteamentos e orientações. Né? Só que aí, Júlio, uma reflexão que eu queria fazer contigo a gente vai ter essa disputa na educação básica, só que na formação de professores, a grande maioria vai continuar com o seu aspecto esportivizante. Né? É só a gente olhar para o curso de educação física na FRJ, por exemplo. Né? É isso, né? Então, assim, é um campo de disputa política. É isso que eu acho que é fundamental que fique consciente, né? E não é um campo de disputa política entre eu, estudante de educação física, e o estudante da dança. Entre o professor da educação física e o profissional da dança. Né? Ele é um campo de disputa que a gente precisa disputar no seu sentido de entendimento estrutural. Né? E no sentido também de perceber que essa crítica ao campo da educação física não pode naturalizar um processo de fragmentação da cultura corporal. Né? Ele não pode fazer essa naturalização por um processo de rivalização que é sem sentido. Né? A gente precisa disputar para que se entenda esse campo da educação física de forma ampla. Né? Eu acho que os encaminhamentos precisam ser por aí. E aí, por exemplo, tu chegou a falar, Júlio, da questão das práticas corporais de origem afro-brasileira, indígenas, né? Que tem ainda, além de ter o elemento, por exemplo, da dança associada ao gênero, a questão do sexo do gênero, a gente vai ter também essa questão de marcação de preconceito racial que é muito grande. Muito grande. E aí, eu acho que a responsabilidade, e aí é muito importante que os cursos de formação tenham essas orientações, mas que o professor também se aproprie no sentido de se instrumentalizar dos marcos legais da sua prática pedagógica. Fazendo, obviamente, criticamente as relações ali do que significa toda essa legalidade, mas ela também é funcional para que a gente se proteja e consolide um projeto político educacional na educação física ou em qualquer outra disciplina que nos dê calçado também como segurança como docente. Então, por exemplo, a 10.639 e a 11.645 são leis
que é de fundamental importância que o professor saiba. São duas leis federais, né, que... Fala, Diogo. Desculpa. Não, continua esse aí, o seu pensamento, que depois eu queria falar uma coisa. Beleza. As leis... 10.639 e a 11.645, elas são fundamentais para que a gente se aproprie e se instrumentalize justamente para corroborar em currículo, né, a obrigatoriedade, por exemplo, da história e da cultura afro-brasileira e indígena. Né? A 10.639 traz essa obrigatoriedade para a cultura afro-brasileira e a 11.645 acrescenta, adiciona ali a indígena logo depois. Né? Então, ter essa consciência dessas leis faz com que o papel docente fique mais seguro. É óbvio que nas relações de trabalho, não necessariamente essas leis ajudam a gente, né? Inclusive no setor privado. Mas é também uma arbitrariedade da escola não olhar para essas leis, porque são leis. Né? Legislação educacional, tem que ter. Então tem que estar contemplado no currículo das disciplinas isso. Né? Então, quando a gente pensa na educação física, tem que trazer a capoeira a partir dessa questão da legislação. Tem que trazer o jongo, tem que trazer o samba, tem que trazer o corpo de roda, tem que trazer né, todos os elementos. Mas vamos sair um pouquinho da dança para dar outros exemplos. Tem que trazer o ruca-ruca, que é uma luta indígena. Né? Tem que trazer as diferentes práticas corporais para ampliar a cultura corporal dos educandos, fazê-los refletir, e aí com isso a gente consegue fazer outras reflexões, né, maiores, mais amplas, porque é nosso papel também político enquanto professor. Cumpre a legislação educacional e tem um lado político-pedagógico, né? Todo professor tem. Fala, desculpa, Diogo. Não, era só para você saber que eu queria falar, senão eu ia esquecer o que eu estou pensando, que a sensação quando você diz que não, né, e eu tenho a constatação, porque eu vivi isso, de que os professores não dão, no seu ensino, da educação física, ali na educação básica escolar, eu tenho a sensação de que é como se fosse um professor de matemática que de repente não dá alguma fórmula porque ele não gosta daquela fórmula, ele não acha aquilo interessante e ele simplesmente não dá. E aí ele não dá um outro conteúdo porque ele acha que aquilo ali não é interessante, ou porque ele viu que não é importante para os alunos aprender, e ele só quer dar o que ele acha que é importante, e ele aprendeu uma porrada de coisas, sendo que o aluno precisa aprender aquilo tudo que ele tem numa grade curricular, e se ele não sentir à vontade, porque ele não pode perguntar e depois dialogar para ver o que pode ser melhor, mesmo assim, não deixando de passar o conteúdo, mas ver maneiras diferentes. Mas o que eu sinto é que não há esse diálogo, não há interesse, e os professores, os profissionais simplesmente fazem o que eles querem fazer e que eles acham que tem que só manter esses quatro esportes, e aí fazem o que bem entende, assim, a sensação que eu tenho. E aí acaba que não tem, ou sabem e não, ou sabem dessa relação da cultura corporal e buscam sequer nem se aprofundar e também nem botar em prática, ou porque também não sabem. Então tem duas coisas, mas a impressão que eu tenho é essa, de que eles escolhem não dar esse conteúdo porque não acham interessante, e é isso. Eu tenho essa impressão e não é muito legal essa impressão. Então, Júlio, eu acho que assim, acho que pode até passar pelo prisma individual da escolha. Né? Eu acho que tu traz esse elemento, que é importante. Mas para que a gente não caia também no processo de culpabilização do professor, eu acho que a gente precisa olhar para a relação da sua formação. Porque, de fato, numa formação extremamente esportivizante, onde o professor ele não é colocado para discutir, pensar a educação básica, pensar a cultura corporal. Tem professor que sai da graduação, por exemplo, sem nunca ter ouvido falar da discussão sobre a cultura corporal, sob a perspectiva crítica esperadora. Justamente porque ela é apagada, escanteada do ponto de vista político, né? Pelos setores hegemônicos. Então, assim, para ele, quando ele sai dali, a escola é isso mesmo. Então, ele faz a reprodução do status quo daquilo que já está colocado. Né? Mas olha só, a lógica é bizarra. Né? A lógica estrutural é bizarra. Que tu citou o exemplo da matemática, Júlio, que a gente chegou até a conversar. Né? Tá dando para ouvir? Tá tranquilo? Tá? A gente até chegou a conversar
é porque a gente não transpõe o campo da educação física para outras disciplinas consideradas mais importantes. Mas vamos supor, um professor de matemática, né, e aí no campo da educação física, né, um professor de matemática que, ao longo dos 12 anos da educação básica, né, ou seja, ao longo do CA, né, do antigo CA, agora primeiro ano, até o pré-vestibular, até o terceiro ano do ensino médio, 12 anos de educação básica, ele vai estar dando 4 conteúdos só. Aí vamos pôr isso em matemática. Né? Matemática, o cara dá adição, subtração, multiplicação e divisão de primeiro ano até o terceiro ano. Isso é inconcebível para matemática. Por que isso é concebível para a educação física? Está errado. Né? Então, assim, mas que a gente não caia também num processo de culpabilização do professor, porque isso está associado a uma relação de formação e de disputa político-pedagógica do campo. Né? Isso que eu acho que é muito central. E é essa formação que a gente precisa modificar, é essa formação que a gente precisa dar coro desses setores críticos para que a gente consiga fazer uma modificação estrutural da educação física nas escolas. Os documentos nacionais já indicam isso, isso é um avanço. Mas a gente precisa também avançar na formação de professores. Tem uma pergunta aqui do William Mota. William Mota, tudo jóia? Seja bem-vindo. Ele colocou, dentro da educação física escolar, e foi a minha formação, como trabalhar com crianças excepcionais? Como você interage? Pessoas com deficiência? Então, a gente vai... Acho que primeiro, cara, é isso. A gente precisa entender que existe um direito do educando, assim como os outros, né, de participar e de ter a vivência concreta da cultura corporal enquanto conteúdo da educação física. Né? Então, ele tem o mesmo direito e a gente precisa, enquanto tarefa de professor, né? Claro que as condições estruturais, às vezes, atrapalham a gente, né? Mas acho que é fundamental que a gente coloque, enquanto consciência, a perspectiva inclusiva, né? Que está associada, inclusive, à crítica superadora, né? Ao coletivo de autores da metodologia do ensino da educação física. Só que eu acho que a gente precisa, inclusive, romper com a lógica dominante da educação física para trabalhar com a pessoa com deficiência. Por quê? Porque a lógica dominante da educação física se associa ao tecnicismo e ao alto rendimento, geralmente. Então, isso é mais excludente ainda. Quando a gente se apropria da relação da vivência, como a gente colocou no começo da live, né? Ou seja, o estudante ter a vivência, né? Ter contato com aquela prática corporal, refletir sobre aquela prática corporal, ter contato com o corpo dele, seja lá de que forma que ele consiga se expressar corporalmente, ter esse contato, né? A partir dessa vivência, a gente vai ter um outro entendimento da pessoa com deficiência também. Né? A gente vai ter uma outra participação da pessoa com deficiência. É óbvio. Se a gente chegar e colocar os alunos perfilados em fileira para ficar dando 10 voltas na quadra, ou jogando futebol, né? As meninas lá no canto, os meninos na quadra, aí mesmo é que a gente não vai ter nenhuma perspectiva inclusiva. Aí, cara, aí mesmo que a gente... É isso. A gente vai naturalizar o nosso estudante com deficiência lá na arquibancada, junto com as meninas, né, ou junto com outros grupos que não queiram, com legitimidade, inclusive, né, participar de uma aula que é extremamente excludente. Né? Então, isso eu acho que é fundamental. Entender a perspectiva da vivência, dar instrumentos de possibilidades básicas para todo mundo que esteja ali. Né? E isso associado à crítica superadora. E é uma crítica frontal aos setores dominantes da educação física. E aí a gente pode estar falando do esporte, pode estar falando da dança também, porque a dança na escola pode ser tecnicista e de alto rendimento, né? Sim. Não é porque é a dança que necessariamente vai trazer perspectiva inclusiva ou de aprimoramento do senso estético, né? Não necessariamente. As práticas corporais são fenômenos de ação humana. E a ação humana tem necessariamente intencionalidade. E já que toda ação humana é política, essas intencionalidades também são políticas. Né? Então, não é porque a dança não existe por si só. Né? Ela existe a partir do fruto do trabalho humano, das relações da criatividade humana. Então, é justamente a partir desse entendimento que a gente precisa entender a educação física para superar o sentido hegemônico. Temos 10 minutos. E aí, 5 é para a gente encerrar nosso raciocínio e depois mais 5 para as considerações finais. Show. Então, acho que primeiro te agradecer. Acho que assim, encerrar os raciocínios, acho que a gente já conseguiu, acho que trazer os elementos principais na discussão, né? Apesar dos problemas técnicos, mas acho que foi, né? Depois de um certo tempo aí foi.
Então, eu acho que trazer essa... Quer falar? Desculpa. Não, é porque, assim, acho que eu consigo encerrar assim, o meu raciocínio nesse sentido da importância da educação física, porque a educação física, antes da dança chegar ali como ensino, né, no sentido mais global, no sentido mais direto ali na formação do cidadão, da criança em si, quem chega primeiro é a educação física. A dança, às vezes, vai ali com os pais que, de repente, têm uma vontade de colocar os filhos, nem sempre tem essa disponibilidade dos pais levar ou ter uma escola perto que possa o filho fazer uma aula desde pequeno. E o que chega primeiro é a educação física, assim, no sentido mais geral, né? Então, o quanto é importante esse bate-papo, não só para as pessoas da educação física, mas para também as pessoas formadas em dança, aquelas que também trabalham com dança, para que elas tenham essa consciência, né? Que, como você falou também, ela tem esse fundo político que muitas vezes a gente nem sabe, essas disputas políticas, e que vem lá muito antes de eu nascer, inclusive, né? Então, isso é importante da gente saber, para a gente não ficar ali na ingenuidade achando que a arte ela tem que estar sempre no campo subjetivo. Não, antes disso é preciso materializar e a gente estar mais maduros para perceber que a arte ela tem um processo educativo sem entender que ele está inserido na sociedade neoliberal, sem entender que ele está inserido, né, numa sociedade capitalista que tem as suas associações de valor. E a associação de comportamento e valor está associada ao corpo. E já, como você falou, a escola é um dos primeiros contatos, né, para quem consegue acessá-la, né, com mínima qualidade, é um dos primeiros contatos que você vai ter. Né? Então, também se apropriam desse espaço para a difusão desses valores e o corpo sempre foi fundamental nessa difusão. Né? Então, que a gente lute no sentido contra-hegemônico do corpo também, que a gente reivindique a relação da cultura corporal, que a gente reivindique a crítica inspiradora, entendendo as suas modificações dos tempos históricos. E que a gente entenda que a educação física é a cultura corporal, o objeto de estudo da educação física é ela, e que a gente não pode reafirmar um processo de fragmentação desse campo, né, por disputas sem sentido. Então a gente precisa entender concretamente quais são essas disputas que estão associadas, entender que existe um campo crítico e reforçar o campo crítico educacional da educação física também. Então eu te agradeço muito, Júlio, para que a gente consiga difundir esse debate, que eu acho que é fundamental, que é inclusive um debate que a gente não tem na nossa formação de educação física, eu tenho muito pouco. Né? Nem então, na dança. Nem na isso. Dança. É isso. Então, assim, que a gente consiga trazer, que a gente consiga discutir o que é o seu papel de professor, o que é ser professor, o que é a profissão docente, e quais são os sentidos pedagógicos das práticas corporais, dos elementos da cultura corporal como um todo. Então a gente vai para as considerações finais, e aí você começa e depois eu termino as considerações finais. Então, eu acho que é isso assim mesmo. Acho que não precisa. Acho que as considerações finais foi esse final de raciocínio mesmo. E falar para a galera se instrumentalizar, né, da perspectiva crítica, inclusive a galera da dança, acho que é fundamental, da perspectiva crítica da educação física. Esse é o livro com a edição mais recente, né, Metodologia do Ensino da Educação Física, coletivo de autores. Né? Tem uma discussão sobre a dança aqui dentro, que é muito importante. É onde inaugura o conceito da cultura corporal de forma mais sistemática. Né? Fala de uma perspectiva histórica. Né? Que acessem os documentos também, a 10639, a 11645, que acessem os parâmetros curriculares, a própria base nacional, mas fazendo as críticas necessárias a esses documentos. Então, fora isso, é isso, que a gente consiga consolidar e reafirmar a perspectiva crítica, inclusive em tempos de barbárie, de acirramento da barbárie. É isso. Gratidão novamente, Kandal, por ter aceitado o convite. De fato, esse bate-papo ele está abrindo, inclusive, o meu ponto de vista de tudo que eu aprendi lá na faculdade de dança, na UFRJ, acrescentando aí com seus apontamentos, seus conhecimentos da educação física, que também é atravessada pela dança, que eu não sabia dessa importância.
E eu tô bem contente, cara, assim, bem contente mesmo. E Foi dizer, ótimo. é, e dizer que amanhã a gente vai ter mais um bate-papo. O tema vai ser dança e autonomia com a querida Mariana Nunes. Vai ser às 19 horas no mesmo bate-canal, na mesma bate-caverna. Então, pessoal, se tiver alguma dúvida, se quiser saber mais e de repente está vendo aquela live, de repente se perder um pouco no pensamento, manda mensagem para o Kandal, porque é muito importante. Esse ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes é para criar redes, certo? Então é importante que a gente leve isso como pontos de conexões. Então, manda mensagem para ele e a gente vai aí abrindo esse campo de conexão para outras conversas, outros bate-papos, tá certo? Obrigado, Júlio. Um beijo. Parabéns pelo projeto, cara. Cara, gratidão aí total. Um abração, um beijo para todo mundo que estava aqui assistindo a gente e que vai assistir depois de alguma maneira. Então, vamos dialogar, vamos conectar e vamos aí criar estratégia. E fique em casa e criar criar possibilidades de vocês trazer, como é que fala? Trazer esse momento como algo para você. Viajei agora, calma aí, gente. Calma aí, porque viajei. Momento de reflexão, acho que é fundamental, de rompimento também, né? De rompimento com toda essa exploração que a gente sofre, né? E que a gente vê. E de maneira bastante consciente, porque a gente agora consegue fazer coisas que não dava para fazer antes. Como, por exemplo, acho que é bem provável que a gente não teria esse bate-papo se não fosse esse momento da pandemia. Bem provável que a gente não teria. Assim, nessa proporção, nessa qualidade que a gente está tendo aqui. Então, tem coisas que a gente precisa criar, possíveis soluções nesse momento, e a criatividade ela está inserida, né, fortemente. É só a gente se abrir, e é isso. E que bom que a gente tem essa garantia de possibilidade, né? É isso. Sim. É isso, né? Com a informalidade lá no alto, com o desemprego lá no alto, né? Então, que bom que a gente, nesse momento, conseguiu parar para poder conversar, que isso se estenda, né, para toda a população, porque todo mundo merece e tem esse direito fundamental. É isso. Sim. Obrigadão, Júlio, e parabéns demais pelo projeto. Valeu, cara. Um abração. Beijo. Tchau. Valeu, galera.